Boa noite, estamos aqui já em diálogo, colocamos para gravar, para que todos possam acompanhar também a nossa construção, né, os amigos e amigas que não conseguiram estar hoje. Começamos falando sobre as questões desumanizadoras. Então, o Luiz trouxe até uma reflexão também, e estávamos falando um pouquinho sobre, até para depois entrarmos também na nossa pauta. Então, eu gostaria só de organizarmos quem poderia assumir a cronometria, para a gente poder organizar, inclusive, nosso tempo. Já. Helder, agradecida, Helder. Quantos minutos? 3 minutos? Pode ser? Se precisar de mais, aí é só dar esse alô. Eu daria a sugestão, então, 3 minutos? Eu daria a sugestão, então, só de organizarmos, para a gente dividir o nosso tempo. Ter um tempo para a gente falar sobre essa problemática que nós trouxemos sobre a desumanização, o que está acontecendo com as escolas, com os alunos, a questão que o Luiz trouxe sobre a mediação e essa importância também. Quanto tempo, Luiz, você vê que a gente poderia elaborar essa questão, ou todos, né? Uns 15 Olha, minutos? 20 minutos? vamos tentar. Vamos tentar. Pode ser a reunião inteira. Eu só vou pedir, então, os 15 minutos finais para poder organizar com vocês algumas questões de ordem prática, de organizarmos os diálogos humanizadores, vermos as questões práticas da nossa agenda e de escala, tudo bem? Então, nos 15 minutos finais, focamos nesse, e aí eu trago também para vocês aqui lembrar o nosso documento em comum, para a gente ir abordando também, integrando as ideias, tá bom? Então, agradeci. Luiz, você quer continuar, então, se colocando? Não, era o Helder, né, que tinha levantado a mãozinha? Bem na hora? Era. Tá. Uhum. Deixa eu falar só uma última coisa para vocês. Antes de mais nada, a Juliana tá chegando. Ela é do TIE, então seria só bom a gente acolher ela. Só faltou isso, que é o primeiro dia dela aqui, tá? O que é o TIE? O TIE é aquela escola que eu enviei para vocês, que tem uma constituição humanizadora, Ah, democrática, e ela chegou bem na hora. Então, só já sei. uma Já- pausa na nossa pauta. Tudo bem, Juliana? Seja muito bem-vinda. Olá, Zizi, todos e todas, boa tarde, obrigada. Desculpem meu atraso, uma sucessão de imprevistos, mas estou muito feliz em poder estar aqui com vocês, para que a gente possa somar juntos e juntos. Muito bem-vinda, querida Juliana. A gente está falando um pouquinho sobre pautas aqui de desumanização, que a gente tem várias, né? Mas agora estamos trazendo um pouquinho isso. Mas se você quiser, assim, se apresentar um pouquinho, dar um alô e o pessoal também dá um alô com você, só para você conhecer um pouquinho, a gente abre um pouquinho esse parâmetro, porque é sempre importante receber bem quem chega de coração tão aberto como você aqui também. E o pessoal te conhecer um pouquinho. Você está bem? Você falou que não estava sentindo muito bem da garganta, do pulmão? Pouquinho gripada, a garganta. Acho que esse tempo, né, cada hora está de um jeito, mas eu estou me sentindo bem. Obrigada, querida. Eu falo do Instituto TIE, que fica na Ilha Bela, litoral norte de São Paulo. Sou educadora e cogestora do Instituto e somos parte da pedagogia crítica, escolas democráticas. Conhecemos a Zizi nas Conanes, nas Anes, e super prazer a troca com ela. E ela recentemente fez esse convite para que nós do TIE pudéssemos chegar a participar dos encontros com vocês. A gente ficou bastante feliz e estamos aqui. Depois eu posso encaminhar no grupo, enfim, Instagram, link, um pouquinho mais do Instituto, também esclarecer as dúvidas que porventura vocês têm, ou podemos até um dia combinar uma reunião para que apresente, enfim, como vocês aí que já estão nessa jornada aí, nessa trajetória, acharem melhor. Mas para a gente é uma grande honra, a gente gosta muito sempre de estar em contato com as pessoas que pensam, que trocam, que olham para a educação, né? A gente sabe que é esse momento de bastante resistência, de luta diária, então se torna mais suave e mais gostoso se a gente está perto de pessoas queridas, né? Acho que é um pouco sobre isso. O TIE é uma escola de educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2, estamos no processo de regularização do médio. É uma escola que tem dispositivos pedagógicos democráticos, também se organiza a partir de comissões,
E, enfim, acho que é esse um pouquinho, né, para trazer para vocês. Agradeço muito a receptividade e a acolhida. Agradecida, querida Juliana, muito bem-vinda. Já falei com todo mundo aqui. Olha, essa escola é fantástica também. Temos que, né, conseguir também estar. A Juliana já se colocou super em aberto para nos receber, quem puder estar também. Né? Então, eu já agradeci muitíssimo. E até para ter uma conversa com a gente à tarde, ela já convidou também. Chegar de manhã conhecer a escola, à tarde estar numa roda de conversa, né? De portas e coração abertos para recebê-los e recebê-las e para a gente poder trocar, né? Para que a gente siga mais nutridos nesse fluxo contínuo de ensinagem e aprendizagem. Eu acho que o mais potente desses encontros, dos congressos, dos grupos, das redes, é que a gente se nutre mesmo uns dos outros, né? Da prática, da troca, e eu acho que isso nessa nossa trajetória se torna essencial, né? Sim, querida Juliana, agradecida. Eu daria uma sugestão, se vocês verem bem, se a gente pudesse passar só 2 minutinhos para nos apresentarmos, poderia ser, falar da região, que eu vejo que é bom para integrar a Juliana. Acho que a Flora não conseguiu chegar hoje também, mas quando ela conseguir, acho que. Isso, a gestão da escola é compartilhada, né? Então, somos 3 educadoras e cogestoras. Esse é um formato que surgiu esse ano no TIE. Antes o TIE era uma gestão da comunidade mesmo, enfim. E somos eu, Flora e Lígia, que somos educadoras e cogestoras hoje. Surgiu de uma necessidade, de uma disponibilidade maior, né? E as pessoas não conseguirem se colocar, e aí de uma maneira democrática também e de uma maneira através de uma eleição foi se estabelecida essa gestão que segue esse ano. A Flora não conseguiu chegar, mas faremos sempre o maior esforço para conseguir pelo menos uma de nós estarmos nos encontros com vocês. Muito, muito bem-vinda. Vamos nos apresentar rapidinho, então, tudo bem? Vocês aceitam a gente fazer uma rápida apresentação? Aí, 2 minutinhos mais. Podemos começar, então? Quem gostaria de começar? Vamos aproveitar o nosso tempo, gente? Sim. Então vá, vou eu. Então, boa tarde. Aqui, eu estou em Lisboa, pertinho, portanto, pertinho. Aqui ainda o sol. Não, o sol aqui já está posto. Sou Luís, como está aí, sou diretor de uma escola em Lisboa e estamos à procura daquele caminho de humanidade das relações entre crianças e adultos, ter uma escola democrática. Vamos fazendo, mas ainda estamos longe desse objetivo, e é isso que nos motiva aqui. Eu posso continuar o mote. O meu nome é Ana, estou também em Portugal, no centro de Portugal, em Torres Novas, e não tenho uma escola, infelizmente, mas tenho um centro de apoio ao ensino doméstico, que foi uma das formas que nós conseguimos garantir a segurança e os direitos das famílias que nos procuravam enquanto escola. O Ministério da Educação aqui é todo um filme. E, portanto, temos estado a operar como centro de apoio ao ensino doméstico, as famílias estão super felizes. Eu, pessoalmente, porque há muito tempo que sonho com esta escola e que estudo estes assuntos e que estou muito dentro de tudo isto, vejo ainda um grande caminho a percorrer para sermos aquilo que sempre idealizei, mas também tem sido uma aprendizagem absolutamente incrível para mim saber aprender a respeitar o ritmo dos outros, não apenas das crianças, mas também das famílias e das pessoas que temos connosco. A equipa que temos neste momento é a Joana e a Lara e eu, e a Joana e a Lara também fazem parte da formação, mas não conseguem mesmo neste horário. E lá está, é daquelas coisas que tenho muita pena, mas também respeito profundamente porque vejo o trabalho incrível que estão a fazer e sei que é uma questão de irmos caminhando e a cada dia pondo mais uma tabuazinha na ponte que nos vai fazer lá chegar. Obrigada. Posso seguir eu?
já que estamos em Portugal. Então, eu sou a Fátima, sou de um lugar pequenino que pertence a uma cidade que se chama Santa Maria da Feira. Sou educadora de infância e também tenho um projeto que é de educação pré-escolar, neste caso para crianças em idade pré-escolar. Somos um verdadeiro jardim da infância, um espaço realmente envolvido de natureza, onde temos para as nossas crianças e para as nossas famílias ateliês diários muito criativos e funcionamos assim numa intergeracionalidade com crianças e avós e à mistura e vizinhos e amigos e é assim, é o mais natural possível. Somos assim, aquilo que queremos ser é o mais próximo realmente assim da família e ser uma família e é o que nós somos. Somos uma verdadeira família todos, é assim, é uma cena muito chique. Um beijinho para vocês são uma inspiração. Nem sempre consigo estar aqui, mas sempre que estou, saio daqui sempre muito feliz e inspirada e acompanhada. Porque realmente às vezes sentimos que estamos muito sós aqui, não é? Nestas questões que todos nós sabemos. Parece pronto, que nós é que somos diferentes e muitas vezes somos incompreendidos, mas depois pronto, percebe-se que afinal há muita gente com este propósito e eu fico muito, muito grata por poder estar aqui convosco. Boa tarde, Juliana. Boa noite já, né, aqui no Brasil. É porque aqui no Recife já está bem escuro. Estou vendo que, Juliana, o céu está claro ainda, né? Brasil e Suécia. Sim, está anoitecendo o Recife, lugar maravilhoso. Estou no Recife. É meu estado preferido. Eu adoro Pernambuco. Hoje, quando vier, fale pelo Zap que a gente se encontra. Obrigada, vou te chamar. Bem-vinda, Juliana, para o grupo da gente, né? Eu acho que todo mundo já falou um pouco assim de como se sente. Realmente é um grupo de acolhida muito boa. Eu acho que para qualquer pessoa, né? Pais, educadores, estudantes, né? Que têm esse apreço pela educação humanizada, né? Mais integral. Eu sou Rosângela, sou aqui de Recife, Pernambuco, e sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e desde sempre, né, não sabia como, porque tinha uma formação muito técnica, mas desde sempre eu sofria por essa coisa de sentir a falta, né, da humanização, não só na universidade, mas também nas escolas, né, enquanto estudante que fui. Minha mãe foi professora, hoje está aposentada, e eu sentia falta disso, né? E não sabia realmente onde encontrar pessoas que pensassem, sentisse falta do que eu também sentia, né? Nessa estrutura escolar no Brasil, que ainda é pautada pela rigidez, pela falta de flexibilidade, né? Que não trata a gente de forma integral, né? Nós humanos, nas nossas diversas dimensões. E então, conheci, né, o grupo através de, acho que primeiramente a Dilene, da escola do Projeto Âncora, na época, né, que me levou a leituras de José Pacheco e de outros educadores brasileiros maravilhosos. E conheci Zizi no grupo também, acho que uns 2 anos já, né, Zizi? Eu nem me lembro mais. Faz um tempo, acho que mais, né? Uns 4 anos. E aí, estamos aqui, né? Eu tenho um projeto na universidade chamado Projeto Florescer, onde a gente trabalha com o ensino e a pesquisa. Esse ano a gente está também colocando um pezinho na extensão, numa comunidade perto da universidade, que é a comunidade de Sítio dos Pintos, onde a gente vai começar a trabalhar com o pessoal da licenciatura em Biologia em algumas questões dessa comunidade, e, né, tentando aos poucos, né, realmente esse trabalho de formiguinha. Zizi falou agora há pouco que a gente às vezes, né, quer que tudo mude de uma forma mais rápida do que a gente imagina,
vê que acontece, mas a gente sabe que não é assim, não é? Era para ser, porque a gente estava falando de desumanização, então está tão claro, né, do que é que a gente realmente necessita no espaço da educação, e mesmo assim está tão claro, mas não está, entre aspas, para aqueles que mandam, né, para aqueles que têm interesses escusos, né, ou não, né, realmente um projeto para essa educação que a gente tem aí. Mas é isso. Obrigada. Agradecida, querida Rosângela. Depois tem acesso à gravação também, o que a Ju acaba perdendo pela internet, depois ela consegue acompanhar também, tá? Agradecida. E eu dei uma caída, mas consegui voltar. Aqui, às vezes, a internet dá uma osciladinha. Sim. Lorena, bem-vinda, bem-vinda. A Rafaela caiu também. Mas estamos nos apresentando rapidamente aqui para a Juliana, que é do Instituto Thier, a escola que tinha falado com vocês, que é muito especial, que tem essa construção. Estamos fazendo uma apresentação rápida para ela conhecer mais ou menos quem é cada um, depois a gente, né, se integra. Sim, Melissa. Gostaria de dar boas-vindas para a Juliana e me apresentar. Juliana, eu sou Melissa, eu sou daqui de Niterói, trabalho numa escola onde a construção foi realizada pela minha mãe, e hoje eu e minha irmã nos integramos à escola, já tem um tempinho que a gente integrou. A minha ficha para educação, da forma que estava acontecendo, caiu de uma forma significativa, tem já alguns anos. E aí, desde então, eu assumi o compromisso ético de fazer essa transformação aos pouquinhos, também respeitando a construção que já foi feita, né? Então, assim, de passinho em passinho, a gente vai fazendo essa transformação, mas com muito amor e respeito à construção anteriormente já feita. Então, assim, aos pouquinhos, com o resultado, as pessoas vão observando, vão integrando, né? E aí, acho que é a forma mais orgânica e respeitosa dessa transformação ir acontecendo, sabe? E aí, esse resultado está sendo muito positivo, porque o início eu tinha muita sede, a forma foi muito confrontativa e trouxe muita dor dentro da família. Então, esse foi um aprendizado meu, né? Já que um grande valor, de fato, é trabalhar todos os valores dentro da humanização. E a gente percebe que a gente tem muitas ânsias na área da educação, né? A gente vê muitas coisas erradas acontecendo, mas as relações, elas vêm primeiro, né? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai dando os passos necessários para essa transformação e os resultados vão aparecendo, e aí a gente vai ficando cada vez mais feliz mesmo, satisfeito, né? Que isso aí é o que a gente vai trazendo, essa integração da família, escola, alunos e o resultado construído resultante do processo, né? Então, é um pouquinho do que está acontecendo aqui da minha história, tá? E seja bem-vinda. Obrigada, é um grande prazer conhecer todos e todas. Obrigada, gente. Viva Zia, Juliana, seja bem-vinda. Feliz outono, feliz primavera. Os dois hemisférios dos meninos aqui para celebrar de maneira diferente, né? Essa mudança bela aí da natureza. Lembrei aqui que teve, acho que é a Fatinha, né? Fez um vídeo legal aí, celebrando a chegada da primavera. E aqui estou eu a celebrar o outono, colocar algumas sementinhas debaixo da terra, para elas germinar. Bom, eu estou numa escola da Universidade Federal de Minas Gerais, e lá aprendi que a educação pode acontecer em qualquer lugar. Porque uma vez uma professora muito conservadora falou comigo: Helder, o que você está construindo aqui com os outros, está fazendo isso aqui, você vai poder fazer em qualquer lugar, fica tranquilo. Ela continuou a dar provas e reprovações, tá? Para casa e exposições. Ela disse para mim, eu falei: nossa, que interessante. Né? Veio instrutor para todo lado para nos ensinar algo, né? E eu sou pedagogo, né? Você fala: não, antropogogo. Por que não antropogogo? Eu falo: porque eu educo crianças. Você fala. Aí o meu orientando de formação de professores, aqui nesse lugar, a gente forma professores junto com as crianças. Eu falei: eu educo crianças que estão dentro de nós.
que só a criança que é capaz de aprender. Essa é a minha tese. Então, seja bem-vinda. Uma alegria te receber aqui. Obrigada, querido, adorei. Obrigada. Juliana, seja bem-vinda. Cheguei um pouquinho aqui atrasada, mas vou me apresentar também. Essa turma aqui é muito especial, viu, Juliana? Você está no meio de pessoas muito encantadoras nesse mundo e que tem, como diz, essências bem parecidas. Eu sou Lorena, sou do Centro-Oeste, aqui do estado de Goiás, e mexo com projetos de construção e desenvolvimento das relações humanas, com crianças pequenas, e estou tentando chegar nos adolescentes agora. E meus últimos encontros, eu fiz um trabalho envolvendo as famílias também. Minha área de formação, na verdade, não é muito a pedagogia. Eu sou arquiteta e urbanista, então eu vim vendo a edificação, né, a arquitetura para o ser humano, depois o urbanismo, né, o centro urbano para o ser humano, e com a chegada dos meus pequenos, eu senti uma necessidade muito grande de entrar nesse mundo em função da tecnologia. E agora eu estou na neuropsicopedagogia e vejo que quanto mais a gente estuda, as áreas se ligam e se interrelacionam, né? E estou aqui para aprender com todos vocês e trocar também. Bem-vinda. Obrigada, querida. Goiás maravilhoso, é terra de toda a minha família paterna é daí, gosto muito também. Lindo, Linda lindo. jornada, e é isso, como tudo está interligado, né? Como nada é segmentado e como tudo está em rede, né? Obrigada, querida. Tudo bem, Rafaela? Consegue falar, amiga? Boa noite, pessoal. Desculpem aí o atraso enfim. Juliana, seja bem-vinda. Eu perdi sua apresentação, mas muito feliz de estar com você aqui também, junto com os demais colegas. Eu sou Rafaela, sou pernambucana, porém moro e trabalho também na Paraíba, aqui em João Pessoa. Sou psicóloga e eu trabalho em uma escola pública com crianças e adolescentes, não é? Com esse foco, a psicologia dentro da escola, ela não tem um foco clínico, não é? Ela tem um foco de trabalho no desenvolvimento e nas relações humanas. Então, foi através desse viés que eu fui conhecendo também os trabalhos de algumas pessoas que já estão aqui nesse grupo, que ajudam na minha formação e, com certeza, estão junto comigo lá no meu trabalho. Obrigada, Rafa. Depois a gente pode combinar de se falar e eu faço a apresentação para você, o que eu contei, tá bom? Acho que a gente vai ter oportunidades de caminhar juntos e juntas e irmos nos conhecendo também. Obrigada, querida. Milena, você também vai se apresentar, Milena? Aparece! Aparece! Oi, Juliana, tudo bem? Meu nome é Milena, eu sou aluna, estudo na Universidade Rural de Pernambuco, sou aluna da Rosângela, conheci o grupo por ela e estou aqui nesse processo de formação com essas pessoas incríveis e seja bem-vinda. Obrigada, Milena, é um prazer em te conhecer. Obrigada, querida. Então, né, bom, a Ju já me conhece, mas estamos nessa construção, tá, Ju? Em redes, tá? Hoje não estão todos, muitos tiveram palestra, reunião, mas com o tempo você vai conhecendo todo mundo. Mas uma boa galerinha aqui vai estar com certeza te conhecendo pessoalmente também. Depois eu te passo certinho, a gente vai organizar da viagem também para ficar mais tranquila aí as questões, tá? Então, preparem também perguntas, pautas e questões, e também tragam questões para a gente poder, quando se reunir presencialmente, passar para todo mundo online que não puder se reunir, tá? Que ninguém vai ficar de fora. Muito obrigada, Zizi, por toda a acolhida, pela sua atuação, por toda essa imensidão que é você, né? E que bom,
estou feliz que a gente possa somar mesmo e alçar voos juntos. Agradecida, somos nós. Bom, então nós estamos falando sobre a questão, querida Ju, da desumanização, e o Luiz estava trazendo uma questão aqui. Eu vejo que seria bom a gente conversar um pouquinho sobre isso, aproveitando os nossos 20 minutinhos, como um primeiro diálogo, até para você ver como que a gente dialoga aqui, as reflexões que nós trazemos, e depois tem o documento. Eu vou pedir só uns 3 minutos finais para mostrar o documento para vocês, se possível, ou se possível, se vocês tiverem mais uns 10 minutinhos no final, até seria melhor. Mas se não tiverem, pode ser nos 3 finais, só para eu trazer algumas questões de reflexão para a gente deixar organizado para a próxima reunião, tudo bem? Aí nós focamos. Claro. Luiz, você quer retomar a colocação que você fez e o material que você compartilhou também? Aí depois o Helder estava com a mão levantada, só para a gente, né, retomar. Eu estava falando da questão da pouca preparação que os educadores têm na sua formação inicial da questão da mediação de conflitos, que são aquilo que potencia más intervenções nas escolas neste momento. Eu estou falando em causa própria, porque as transformações que fizemos aqui foi com base na transformação da relação e da convivência. Apenas. Nós não mudamos ainda praticamente nada na questão metodológica e didática da sala de aula. Foi só um pouquinho. Onde nós mudámos muito foi na relação pedagógica, relacional, de convivência com os estudantes. E isso levou 3 anos para um grupo de 6 pessoas. Se fizer a conta, eu vou morrer antes da escola se transformar, porque para transformar 6 pessoas por ano vai ser, ok? E isso é muito difícil porque os professores não estão preparados para mediar conflitos, não tomando partido, sendo isentos, mediando para transformar, e não é mediando para acusar, e não é mediando para castigar, embora tenha que haver consequências. Isto tudo faz muita falta. Eu hoje estive numa ação online, que eu deixei aí o caderno convosco no WhatsApp. Tem muito bom material, muito bom. Mas ao mesmo tempo saiu também hoje, não sei se saiu hoje, pelo menos eu tive conhecimento hoje, saiu um estudo do Conselho Nacional de Educação, aqui em Portugal. Tem os maiores peritos da educação portuguesa, pelo menos eles se acham, alguns até são. E esse documento, que também posso partilhar convosco, ele parece, e eu não sabia que ele ia sair hoje, atenção, ele parece a Bíblia, o guião do que nós estamos a fazer aqui. E eu já mandei uma mensagem a todos os meus tutores e disse-lhes assim: provavelmente nós estamos 3 anos à frente de todo o mundo aqui em Portugal. E porque começámos a fazer isto e começámos a pensar nisto, que o currículo das escolas, bem, aquilo fala de Portugal, mas eu atrevo-me a dizer do mundo inteiro, o currículo já não pode ser aquilo que era quando se organizou o ensino médio, ou quando se organizou, não sei, o fundamental aí no Brasil, não sei como se chama, que era uma altura em que era preciso alfabetizar muita gente. Não estamos mais nessa época. Essa época foi há quase 100 anos atrás e nada mudou entretanto. Parece que agora em Portugal começa a haver um movimento que não dizendo desta forma, acaba por dar razão ao José Pacheco quando ele diz que o currículo é tridimensional. Ok? E se lerem o documento, não está lá currículo universal, não está lá currículo de comunidade, nem está lá currículo de subjetividade. Estão outros nomes, mas tudo vai dar ao mesmo, tudo aponta para o mesmo. Eu hoje mandei uma mensagem ao Zé e disse: Zé, talvez ainda haja esperança,
Ele ainda não me respondeu, mas disse: talvez ainda haja esperança em Portugal para isto se transformar. Vamos ver. Eu estava dizendo isto há bocadinho, antes da Juliana entrar e se apresentar. Vou tentar ir buscar o documento para vos mostrar, está bem? Enquanto vocês falam. Obrigada, Luiz, pela contextualização. Obrigada, gente. Helder, você estava com a mãozinha levantada antes, né? Ou você quer passar para a Ana? Como está? Passa para a Ana. Ana? Eu? Obrigada. Eu concordo e aquilo que tenho observado com todos estes grupos de pessoas que já têm chegado ao Sementes, ora para estarmos com os miúdos mais pequeninos e acompanhar as famílias com bebés até aos 3 anos, ora agora o grupo que se juntou a nós para iniciarmos este ano, a flutuação que vai havendo, ou não é flutuação, a disparidade que vai havendo entre partilharmos os mesmos princípios e os mesmos valores e depois chegarmos à mesma representação do que é que esses princípios e esses valores significam. E esta é a maior dificuldade, e tenho, por exemplo, o exemplo desta semana que foi muito engraçado. Nós plantámos 15 árvores com as famílias lá na escola, cada família tinha uma árvore e depois plantámos mais árvores além dessas para iniciar o nosso sistema de agrofloresta. E tanto na equipa temos pessoas que já estão envolvidas com agricultura e que dizem que aquilo que praticam é agricultura regenerativa. Tivemos, por exemplo, ontem um avô, ele não diz que pratica agricultura regenerativa, mas que percebe de agricultura e que planta há muito tempo, e que assim que começam a ver as árvores a ser plantadas a 1 metro umas das outras, então, mas as árvores assim não vão crescer. E a primeira posição é imediatamente de curiosidade por um lado, o que foi ótimo, foi maravilhoso ver uma mãe a perguntar, um avô a perguntar e a ver aquele interesse de, então, mas isto é estranho. Mas ao mesmo tempo, por trás dessa curiosidade também vem aquele ceticismo de, não, mas isto não vai funcionar. E na educação é exatamente a mesma coisa e é aquele tipo de, eu vou começar por rejeitar até que aquilo vá entrando e eu vá percebendo pela vivência também, não é? E daí eu achar e continuar a batalhar nesta, ou a bater nesta tecla de que com as crianças é exatamente a mesma coisa. É claro que eles retêm coisas porque são obrigados a isso, mas tens que aprender porque vai sair no exame, porque whatever. Alguma coisa lá fica, mas isso não é uma aprendizagem significativa, não é? E principalmente não criou gosto pelo trabalho e, portanto, este gosto por perguntar, este gosto por querer saber e não ser à partida eu vou começar por rejeitar e depois, quando me deixar convencer, a coisa vai entrando. E essa tem sido a maior observação que tenho feito, e daí também a necessidade de irmos respeitando o ritmo de todos, que é também a outra grande dificuldade. Pelo menos no meu caso, uma pessoa que enfrenta bastantes desafios com a ansiedade, quer tudo muito rápido, tenho tendência a fazer tudo muito rápido, o que nem sempre sai bem. E, portanto, aquela ansiedade de, mas os miúdos estão a crescer agora, a sociedade está a crescer agora, as crises estão a aproximar-se agora, isto tem que ser para ontem. E esta urgência, às vezes, leva ao desespero. Ontem, por exemplo, iriam ver uma Ana completamente diferente, de manhã desabei a chorar, mas oh, meu Deus do céu, depois à tarde já estava, não, isto é tudo maravilhoso, cheguei lá a ver os miúdos a ler, não, isto é tudo maravilhoso, afinal, parece-me bipolar às vezes. Porque é de facto um caminho extremamente complicado, extremamente complexo, mais do que complicado, e que é muito fácil de sentirmos que estamos sozinhos, precisamente porque mesmo quando há esta aparente partilha de valores, depois há sempre a discrepância de, então, mas o que é que isto na realidade significa? Como é que isto se vê a acontecer? E é isso. Agradecida, querida Ana, também muito importante. Sim, Ana. Quer falar primeiro, Zizi?
Pode falar dessa etapa antes lá, vamos lá. Não. É só para falar essa importância, né? Às vezes o pessoal fica muito preocupado com as relações digitais, aí eu estou mais ocupado, não preocupado, com as relações analógicas, as quais, por exemplo, a Ana fez menção, plantar uma árvore. Em vez de ficar pensando, né, em ocupar esse espaço. Eu pensei não só em plantar árvore, mas também, esses tempos eu fiz um plantio com as crianças de cabaça. Cabaça, na tradição iorubá, pela forma dela, ela tem uma forma uterina, né? Ela tem uma forma de conexão, de integração. Aí tem um mito lá primordial de que o céu e a terra surgiram de uma cabaça só. E aí eu plantei a cabaça, contei para a turminha essa história, e a cabaça germinou. Só que com esse tempo maluco que estamos vivendo, não só em todos os dois hemisférios, né? Minha mãe está aí na Itália, está terrível, está chovendo, tá 6 graus, 5 graus hoje. E aí com esse trabalho de germinar as plantas, a cabaça precisa de um tempo mais árido, um clima mais árido. E aí sobrou apenas uma, que deu a cabaça. E aí o professor, que é percussionista, que está cuidando da cabaça, falou, olha, nós temos que plantar de novo. E o trabalho vai ser contar isso para as crianças, com elas, quem quiser, né, plantar mais cabaças. A gente precisa voltar a essas relações, né, em relação às coisas mesmo, a vida, né, em relação à vida. Muito boa essa partilha aí, porque me chamou a atenção para isso. Às vezes o pessoal está pensando muito na aula show, na transmissão do conteúdo, em chegar a algum lugar, mas às vezes é isso, é trabalhar a escuta, a relação, né, e tenho certeza que tanto Portugal quanto Brasil vai ter boas mudanças. Muito bom, Helder, é isso mesmo. O vínculo e a relação são essenciais para o desenvolvimento, realmente, não só da constituição do currículo, mas da construção da mudança da mentalidade e dos paradigmas. Porque se nós não mudarmos que nós precisamos trabalhar a construção da aprendizagem por relação, realmente nós vamos viver cada dia mais desumanização e ficar com cada vez mais dificuldade de aprender, porque nós estamos desconectando de nossa aprendizagem, nós estamos parando de conectar o que é a nossa fonte, nossa aprendizagem é a nossa fonte, nós temos a curiosidade, a criatividade, né, a própria humanização, isso é muito importante. Só uma questão, o Luiz compartilhou aqui o currículo, eu só vou pedir, Rosângela, se o Luiz puder dar uma explicitada qual é a questão. Eu só ia dizer o seguinte, Zizi, quando da tua fala, às vezes a gente pensa que a gente, desse lado, vamos colocar como lados, não gosto não, mas desse lado, né, que pensa nessa educação humanizada, é que a gente é que está enxugando gelo, mas eu acho que, na verdade, a educação do jeito que está posta é que estão enxugando gelo, né, porque a gente vê cada dia mais os conflitos aumentando, humanos. Era só isso. É insustentável. Então, fala aí, Luiz. Então, este documento, volto a dizer, foi produzido pelo Conselho Nacional de Educação. É o maior órgão de pareceres em Portugal e que impacta muito nas decisões políticas. Eu vou só ler umas passagens, não é? Porque eles fazem aqui uma introdução e falam do currículo como o currículo surgiu associado, sobretudo, à transmissão de um legado de conhecimentos devidamente organizados às gerações mais jovens. Isto, eles estão a falar disto no passado, né? Portanto, não só do conhecimento em termos de matéria a relacionar, como também do próprio ensino, seguindo o modelo clássico de comunicação dos anos 40, portanto, completamente desatualizado. Mais para a frente, eu tenho que ir fazendo isto nas janelas. Okay? Portanto, segundo o ideário da Escola Nova, o Zé já falou muito nisto, o método passou então a ser o elemento pregnante em termos gestálticos, esta palavra é complicada, refere-se a título de exemplo o método de Adolfo Ferrier, o Montessori, os centros de interesse, os projetos, a aprendizagem por projetos do John Dewey, ok? Pronto, referem aqui uma série de coisas mais à frente, que é muito mais interessante, e depois vocês podem ler o documento todo. Podemos então afirmar que nos primeiros tempos da sua afirmação no campo das ciências da educação, a visão de currículo está indelevelmente associada à organização do ensino e à sua vertente didática, por via de etapas a serem percorridas,
e agora é que vem a parte fundamental, como partes de um todo, na presunção de que o todo resultaria da soma das partes, o que não é verdade de todo. Isto sou eu que sou a acrescentar. Do mesmo modo, supunha-se que o objetivo geral resultaria da soma dos objetivos específicos e comportamentais, que o desenvolvimento do indivíduo, como um todo, resultaria da soma do desenvolvimento dos domínios cognitivo, socioafetivo e psicomotor. Isto ainda se faz em Portugal, atenção. E que a aprendizagem seria consequência direta do ensino num processo determinista de causa e efeito ou de estímulo-resposta. Só mais um pouco. No campo do currículo estamos igualmente perante uma mudança de paradigma que nos conduz a uma abordagem sistémica do ensino, exigida, pela complexidade do fenómeno educativo, que não se esgota na matéria relacionada na sala de aula, nem na definição de objetivos. Blá, 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 blá. Isto só não lê e só não percebe quem não quer. Ok? Portanto, se as escolas querem continuar a fazer o mesmo que fazem desde os anos 40, todos os valores são orientados por princípio, todos os saberes são orientados por princípios, por valores e por uma visão explícita, resultantes de um consenso social, sendo um sistema aberto que se regula e auto-organiza em interdependência com outros sistemas. Esse currículo deve ter em conta não só as necessidades individuais, e aqui está aquela questão que eu falava do José Pacheco, as necessidades individuais, locais e regionais, mas também as exigências globais de um mundo atribulado, volátil e incerto. Está cá escrito. Está cá escrito. Agora, só falta dizer, eu vou parar agora de apresentar, só falta dizer o que é que as escolas têm que fazer. Mas isso, se eles vão dizer, lá se vai a autonomia escolar, não é? Nós aqui em Portugal costumamos dizer assim, para bom entendedor, meia palavra basta. Acho que aqui há mais que meia palavra, não é? Neste documento. Depois, mais para a frente, o documento dá sugestões de como é que as escolas devem organizar o ensino fundamental e o ensino médio. Aqui, para nós, o ensino básico e o ensino, como é que eu ia dizer? O segundo ciclo e o terceiro ciclo. Pronto, vamos dizer assim. Ok? E uma das sugestões é menos professores em cada grupo, não mais de 5 ou 6. Foi exatamente aquilo que a gente fez. Não é? Diminuímos o número de professores para dar coesão no grupo e para haver continuidade relacional. Portanto, eu fiquei muito contente quando li este documento. É uma ótima ferramenta para eu... Agora ninguém lhes vai ouvir. Para eu esfregar nas caras de algumas pessoas que continuam a achar que estamos nos anos 40. E algumas vestem-se como tal. Enfim. Muito bom, Luiz. A gente sabe que tem momentos que o negócio fica meio intenso, né? Porque realmente é difícil lidar com tantas questões assim, as pessoas não perceberem a realidade que é óbvia, né? Porque todo mundo está vendo que não só no Brasil, em Portugal, em Moçambique, em Angola, na China, no Japão, em todos os lugares do mundo, está tendo uma dificuldade prática. As pessoas não estão conseguindo aprender, os professores estão ficando doentes, e nós vemos que isso é uma realidade, não tem como, não está dando conta. E que o que está muito causando isso é a dificuldade da vinculação. As pessoas não conseguem mais se vincular. E isso é meio que óbvio, né? Já pensar, as crianças ficam tendo que mudar todo ano, por exemplo, os professores que estão constituindo a aprendizagem com elas. Isso é muita loucura. É como se você tivesse que se relacionar realmente a nível de cliente, né? É um mercado. Você não pode ter a pessoa como uma referência para você, né? Mas que bom que eles estão permitindo essa possibilidade, né? Porque isso dá uma boa abertura. Lembra muito aqui do Brasil a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases. Lembra bastante, porque tem aberturas muito boas também, mas, assim, eles não apoiam uma construção da prática, eles apoiam uma construção, assim, olha, gente, isso é bom para ser feito, mas na prática isso não ocorre, mas pelo menos como você já está demonstrando na prática escolar que é possível fazer, você pode ser um modelo de exemplo mostrando que sim, né, e uma tendência dessas pessoas é falar da utopia, né, eu até falo muito isso com as pessoas, para derrubar
projetos que são inovadores, que têm uma constituição humanizadora, eles sempre viram e falam, ah, você é daquela utopia? Você que vem desse projeto utópico, né? Aí eu rio muito e falo, não, a utopia só serve para a gente mostrar o tanto que a gente consegue fazer. Ou seja, vai lá para você ver a utopia funcionando, né? Porque a gente não vale a pena gastar a voz com isso, né? Mas muito bom a colocação. Inclusive, eu daria uma sugestão, já vou te passar, né? Uma sugestão de nós organizarmos uma construção de currículo, pensarmos na construção do currículo mesmo. Lá naquele documento, nós estávamos fazendo a aprendizagem, colocamos a avaliação, né, que é o nosso documento, mas poderíamos entrar também essa correlação com o currículo, porque currículo é um ponto importante até para a questão da avaliação, porque nós sabemos que o currículo é que vai dar base para a avaliação, né? Então, só trazer essa referência também. Ana, você está com a mãozinha levantada? Sim, queria adicionar que eu acho que uma das... Em primeiro lugar, é ótimo sinal ver o Conselho Nacional de Educação a falar assim, e espero que não seja apenas mais um, como tantos projetos educativos, né, que falam da autonomia, etc., e que depois, na verdade, não leva a lado nenhum. Também ouvi há uns tempos o antigo Ministro da Educação, não este novo, mas a parabenizar uma empresa particular aqui da zona pela iniciativa de educação que estavam a fazer, que é em tudo semelhante à Escola da Ponta, à Manuel da Maia, portanto, mas de repente, por ser de uma empresa privada, era ainda bem que há quem aposte na educação, e eu na altura disse logo, é pena é que estas coisas depois não saiam daqui destas apresentações, não é? Porque o grande desafio que sinto que também há, e não é de todo um travão progresso nenhum, mas que é algo que tem que ser visto e que não depende só apenas do Ministério da Educação ou de qualquer instância educativa, é o facto da própria sociedade, da própria cultura estar a mudar completamente, e daí a necessidade da escola ter que se adaptar, mas noto que a escola é também cada vez mais aquele depositário de crianças, porque muitas famílias de facto não têm outra opção senão estar a trabalhar 1, 2, 3 empregos. É claro que também há os que não estão a fazer nada e deixam lá as crianças à mesma, mas esses quero acreditar que ainda são uma minoria, porque a maioria das pessoas está mesmo esticada até ao limite e, portanto, era necessário que estas condições pudessem também mudar um bocadinho para poder haver o suporte e o envolvimento das famílias que se quer ou da comunidade que se quer, já nem falo das famílias diretas, porque há realmente essa dificuldade de vinculação com os alunos, porque as próprias famílias estão com essa dificuldade de vinculação, a sociedade está pouco vinculada, não é? Estamos cada vez mais fechados ao nosso isolamento, e por isso é uma crise sistémica tão complexa de conduzir, mas ainda bem que se começa por algum lado e a educação é sem dúvida o melhor sítio para começar. Luís? Permitem-me que eu faça só mais uma intervenção de 2 minutos, porque este documento, ele no final tem uma série de recomendações dos especialistas na educação em Portugal, que são muito interessantes, para quem está em Portugal, sobretudo, ok? Mas eu vou partilhar convosco aqui uma página onde eu sublinhei, desculpem que eu estou à procura de partilhar a janela, ok, agora sim. Nós podemos ver, o E1 é um especialista 1, o E2 é o especialista 2, eles depois têm uma legenda no fim e a gente sabe quem é que eles são. Por exemplo, o E3 é a Maria do Céu Roldão, que é uma excelente especialista em Portugal, que eu adoro, sobre currículo, é o E3. Eu sublinhei as frases, as recomendações que nós já fazemos na Manuel da Maia, ok? Eles estão a recomendar coisas que nós já fazemos, ok? Como, por exemplo, equipas educativas de segundo ciclo de 4 ou 5 professores, nós temos 6, enfim. Critica o facto de professores terem variantes, por exemplo, EBT ou Ciências e Matemática, não lecionarem todas as disciplinas, lá está, como nós defendemos. Defende a criação, o especialista 2 defende a criação de equipas educativas que acompanhem o mesmo grupo de alunos, lá está, uma questão relacional. A Maria do Céu Roldão defende a monodocência coadjuvada, equipas para a fase final do segundo ciclo, propõe um professor gestor do currículo, coisa que nós temos.
E depois mais o especialista 6 defende a coadjuvação real, planificação conjunta e não a presença passiva, que é o que fazem muitas escolas, que é colocam outro professor na sala de aula e ele está lá quase como um empregado do professor titular, não planificam em conjunto, ele está lá para fazer tarefas que é mais um aluno, é o aluno crescido, mais ou menos, é mais ou menos isso. Bom, isto tem aqui uma série de... É um documento muito interessante, principalmente para quem está em Portugal, mas educação é educação em todo o lado e isto pode ter também boas coisas aí para o Brasil. Eu depois enviarei o documento, se vocês quiserem. Muito bom, Luiz, por favor. Isso é importante mesmo, porque a gente pode ver, inclusive, alternativas para integrar, né? Muito bem-vinda, querida Carla, também. Que bom que você está podendo vir, já está um pouquinho melhor. Um bocadinho melhor. E eu gostava de perguntar, que eu cheguei um bocadinho tarde, Luís, e tenho estado de atestado médico, tenho estado impossibilitada de me movimentar. Esse documento é atual agora? Saiu agora? É que eu estou de atestado... Eu creio que saiu hoje ou ontem. Ok. Eu tive conhecimento dele hoje. A minha mulher também é professora e também não tinha conhecimento dele, portanto eu creio que saiu muito recentemente, mas eu posso ver se tem aqui... Isso então será a nova lei de base do sistema educativo português. Isso não é. Isso era a sorte grande. Não é. Que é uma proposta? É uma proposta do Conselho Nacional de Educação. São recomendações. Okay. Mas ainda assim, mais vale isto do que não ter nada. Não é? Mais vale isto do que não ter. Aliás, isto é muito bom para o contexto português. Isto é um documento muito importante e muito bom. E sim, eu não estava à espera que fosse assim tão assertivo, do meu ponto de vista, claro, tão assertivo relativamente às questões que para mim estão na discussão de hoje em dia e que fazem todo o sentido. É um documento que até compara, no finalzinho, compara vários sistemas educativos, se não me engano, da Europa. Deixem-me ver: Suíça, Suécia, Portugal, Inglaterra, Noruega, Grécia, sim, compara vários, exato, tudo europeu, compara do ponto de vista dos ciclos de ensino que tem, de como é que está estruturado o sistema educativo e que valências positivas cada sistema tem. E quando é que isso vai à discussão, Luís, para ser aprovado ou não? Não sabes? Não faço ideia, mas como eu vou estar com o Ministro da Educação na segunda-feira que vem, perdão, no dia 21 de Abril, tenho uma reunião com o Ministro, vamos ver a quão sério eles levam este documento. Ok? Isso seria fantástico. Porque pode haver quem ache que este documento tem que ir direto para o caixote do lixo. Eu espero que não. Sim, certamente haverá milhões de pessoas. Eu espero que não. Acabei de partilhar o documento no grupo, está bem? Obrigada. Agradecida, Luís. Maravilhoso. Ô, Luís, deixa eu dar uma sugestão, já colocando meu pitaco aqui. A gente fala no Brasil, pitaco é dando opiniões, né, sugestões. Você não acha uma boa, não sei se é uma viabilidade, mas é de chamar outros projetos também, né, até como a Ana, a Carla, outras pessoas que possam estar aí em Portugal, Fatinha, para chegar junto, para falar com o ministro também, mostrando que tem outros lugares que estão constituindo também. Eu sei, assim, não sei se isso ajuda muito, mas eu fiz isso principalmente aqui para fazer uma construção quando fui falar com, que era o braço direito do presidente na época, e, assim, funcionou para conseguir, pelo menos, desenvolver alguma coisa. Eles não aceitaram o programa de educação humanizadora no Brasil, mas, pelo menos, eu consegui algumas bases. Então, às vezes, ir com outros projetos, outros núcleos, se você, se puder, não sei como que foi agendada essa questão, ajuda a reforçar, porque você mostra que existe mais pessoas, e até convidar outras pessoas também. Daria só essa sugestão. Desculpa se eu estou me intrometendo muito, mas não, é assim que funciona. Na verdade, o Ministro da Educação, pelo menos o anterior,
sabia bem o que é que existia. Eu falei com ele, tive várias vezes reunido com ele. Ele, inclusive, gosta muito do nosso projeto. Ele agora está num cargo importante na OCDE e, portanto, não pode apoiar o projeto formalmente, mas ele está por trás do projeto. Falamos muitas vezes com ele e ele tem perfeita consciência do que existe em Portugal, inclusive as escolas que não estão reconhecidas pelo Ministério da Educação. Ele sabe quais são, ele sabe que existem, ele está muito bem informado. O problema, quando a educação chega à política, aquilo começa a devorar, e porque começam a aparecer muitos interesses instalados, nomeadamente aquilo que o Zé já falou várias vezes, os livreiros, aqueles que vendem manuais, não é? Aqueles que ganham dinheiro em torno da educação e que não querem que apareça um sistema que jogue isso tudo no lixo, porque depois isso vai fazer com que muita coisa se ponha em causa, não é? E não tem como fazer uma reflexão, e eu acho que talvez você deva ir por aí também, possivelmente, já que não é possível mexer com todo, pelo menos conseguir a legalização de algumas questões, né? Porque se conseguir a legalização de algumas questões, você não precisa mexer com todo, mas você tem, aqui no Brasil a gente chama de normativa que possibilite aquilo ocorrer, né? Você acha que talvez essa chance... Olha, Zizi, eu digo assim, aquilo que eu mostrei, muito daquilo nós já fazemos e nós não estamos ilegais. Portanto, eu acho que nem é preciso muita coisa. É preciso as pessoas olharem para o documento. Primeiro é preciso as pessoas estudarem e lerem coisas, né? Porque quem não estuda e não lê coisas não sabe o que é que fez Vygotsky, não sabe o que é que fez Montessori, não sabe nada de neurociências, então vai dizer o quê? Não vai propor nada, como é óbvio. Portanto, as pessoas têm que ler também, têm que se preparar, as faculdades têm que ter uma mão nisso. É? E depois tem que haver gente que faça, que estruture as questões. O que é que aquele documento nos diz para a educação em Portugal hoje em dia? É? E depois há aquelas pessoas que leem, mas dizem assim, né, isto dá muito trabalho, não é para mim. Pronto. E então o sistema é um sistema de forças, não é? Forças para ver quem ganha. Vamos ver. O importante, como eu digo aqui, o importante é produzir resultados. Mostrar que resulta, mostrar que os resultados melhoram, mostrar que os alunos melhoram e que ficam melhores cidadãos. É por aí. Se não for por aí, ninguém nos vai levar a sério. Entendi, muito bom então, mas se você precisar de alguma ajuda ou alguma questão que fortaleça, tá? A gente pode escrever uma carta, um manifesto, qualquer questão para ajudar também nesse sentido, porque mostrar que existem os projetos estão acontecendo, cada um na sua diversidade, pluralidade, todas as condições são muito importantes, né? Então, queria só deixar essa referência também, se tiver algum ponto nesse sentido, tá? E também só queria colocar uma última questão, bom, vou passar para a Ana. Antes da gente fechar hoje, não sei como é que está o tempo de vocês, a gente passou um pouquinho, mas está sendo tão importante essa conversa para a gente poder refletir, porque às vezes a gente não consegue esse tempo, né? E essas são questões de realmente, como fala, legalização pública, ou seja, trabalhar com esse campo é o mais difícil. Política é muito difícil, mas se a gente conseguir algumas leis se firmem, a gente consegue uma abertura enorme. Aqui, com uma normativa, a gente faz uma transformação enorme na educação, porque pelo menos não tem essa barreira, né? Sim. Eu queria trazer apenas que ainda esta semana especificamente têm saído algumas notícias, alguns artigos num jornal bastante grande aqui em Portugal, que é o Público, precisamente sobre a questão do ensino doméstico e da área cinzenta que é o ensino doméstico, nomeadamente em Portugal, onde ainda há muitas famílias que o fazem fora daquilo que a lei portuguesa exige. E muitas vezes, aquilo que eu vou também observando em todos estes projetos, e o Sementes enquadra-se aqui exatamente, é que depois acaba por ficar tudo no mesmo saco, não é? Quer aqueles que cumprem a lei, quer aqueles que não cumprem, acaba por ficar tudo no saco do ensino doméstico e pronto, é tudo visto da mesma forma, o que já é errado só por si. Mas, de facto, se, por exemplo, para nós,
o ensino doméstico sempre foi uma possibilidade, mas nunca foi o objetivo final, precisamente porque reconhecemos que é um nicho absoluto e é uma posição de muito privilégio para as famílias que podem aceder a isso, e portanto não é isso que nós defendemos, queremos ser acessíveis a todos, mas o processo para o fazer acessível a todos, quer pela parte burocrática, quer pelos próprios bloqueios do Ministério, não fundamentados em evidências científicas nenhumas e apenas em critérios administrativos, e muitas vezes quantas vezes eu já ouvi esta razão de, então, mas há uns anos fechámos a escola por ser da aldeia, agora vamos voltar a abrir. E portanto depois ficamos presos aqui, então qual é a opção que há? É a questão do ensino doméstico, porque há famílias que de facto querem fazer diferente, ainda que dentro da lei portuguesa, obviamente, e portanto depois é aquele jogo preço por ter cão, preço por não ter, e as exigências, mais uma vez, administrativas, de que para ter uma escola, a escola continua a ser um edifício, não é? E não as pessoas que o compõem. Apoios do Estado para este tipo de projetos há muito poucos, e tenho a certeza que se a situação por aí mudasse também e fosse mais fácil as pessoas criarem uma resposta educativa, obviamente que com todos os parâmetros de segurança, e uma das questões que foi falada foi, por exemplo, a questão dos incêndios e dos seguros e tudo isso. Acho ótimo que se zele por essa segurança, mas isso é uma coisa, estarmos a bloquear projetos só porque sim, é outra completamente diferente, e acredito que este novo parecer do Conselho Nacional de Educação possa ajudar nesse sentido, porque de facto vejo que muitas destas alternativas que ficam assim um bocado naquela área cinzenta de isto é legal ou não é, ou que é certo ou não é, se calhar acabavam por ficar mais normalizadas, lá está, se pudessem ser de facto escolas reconhecidas como oficiais e apenas complementares ao sistema que existe. Não temos que destruir o sistema que existe, porque para alguns aparentemente ele continua a funcionar, mas não para todos, e portanto aquilo que temos que criar são respostas complementares e alternativas a essa. Muito bom, querida Ana, realmente. Eu queria trazer, então, para vocês um desafio da gente focar, vamos ver se o que vocês acham, se vocês teriam um complemento para trazer, para a gente pensar já na próxima reunião nós trazermos também, porque eu vejo que está na hora da gente começar a constituir escrito, né, e trabalhar focado nesse ponto, né, que aí depois pode ser até utilizado para a questão das lives e tal. A gente já tinha até falado de um termo com relação à tecnologia, vou ver depois se o Helder e a Rosângela consigo conversar um pouquinho com eles para ver se a gente monta uma ideia base e conversa com vocês também, né, para trazer as questões. Mas o que eu pensei e o que vocês acham? A gente pensar em uma proposta de um currículo integrador de humanização relacionado à prática, para falar, por exemplo, quais são as práticas mesmo que trariam essa questão de um currículo integrador de humanização. Porque muitas coisas nós já fazemos, mas às vezes falta trabalhar e trazer assim com uma clareza o que definiria essas construções, entendendo? Não é uma questão do manual, não seria nesse sentido, mas seria uma proposta escrita mesmo, porque quando nós falamos que nós somos redes humanizadoras, de que currículo nós estamos falando? Que tipo de construções práticas precisam ter nesse currículo? Para as pessoas poderem abrir o olho, porque às vezes até falar essas questões, por exemplo, nós entendemos sobre isso, mas conversar isso com mães e pais, às vezes é difícil, porque eles não visualizam a necessidade com a integração da prática e por que isso acontece. E com tutores também. Quando a gente fala com tutores, professores que estão chegando e explica assim, eles falam, mas por que precisa disso? Mas espera aí, só 5 professores, mas eles vão ficar todos os anos? Eles não compreendem muitas vezes as lógicas. Como, claro, o Luiz colocou, precisa se estudar, mas muitas vezes a gente sabe que essa mudança tão enraizada, ela não vai acontecer tão rápido, sistêmica, né? Que vai mudar a universidade, vai mudar toda a construção, não vai ser tão rápido. Então, a gente pode preparar uma constituição nossa, inclusive, para poder demonstrar quais são esses pontos que identificam essa mudança de currículo, assim como tem aqui, a gente já começou a elencar da aprendizagem, da avaliação da aprendizagem, que pode se colocar mais pontos também. Sim, Luiz? Tem que falar alguma coisa? Não? Tá. É porque quando eu ouvi, eu vou perguntar. Então, como nós levantamos também das avaliações, porque a gente integra como funciona essa construção da avaliação, da aprendizagem e do currículo, porque são pontos principais para poder demonstrar o que seria, de fato, essa humanização que nós estamos falando da educação,
que muitas vezes eu tenho que recorrer e a pessoa, claro, se ela leu Vygotsky, se ela leu Piaget, se ela leu Paulo Freire, se ela leu Lauro de Oliveira Lima, né, se ela leu Maria Montessori ou entre outros, com certeza ela vai falar, nossa, tá, mas se você fala, por exemplo, Paulo Freire, quantos conhecem círculos culturais? Que é, inclusive, a fundamentação para depois o círculo de aprendizagem. Paulo Freire foi que desenvolveu os círculos culturais, que é a primeira constituição de círculos. Então, assim, são muitas coisas que a gente não consegue em um campo falar, porque são muitos livros. Paulo Freire mesmo desse tipo de metodologia, são pelo menos 40 livros base. Quem já leu os 40 livros de Paulo Freire aqui? É difícil, né? Uma ou outra pessoa leu. Quem já leu os 40 livros do Lauro de Oliveira Lima? Quem já leu, né, o Vygotsky em todas as suas constituições? Quem já leu o Piaget, Epistemologia Genética, que é um livro muito necessário ser lido, mesmo ele sendo biólogo, porque ele fez, né, um desdobramento. Então, nós podemos, assim, ajudar e integrar, porque outras pessoas leram outros também, que têm essa constituição, e além de ler, estão praticando, porque essa é a nossa questão, nós estamos praticando em diversas construções, formas diferentes, que tenham a mesma, como é que fala, meta, e o mesmo resultante, chegar na humanização. Então, se a gente conseguisse integrar isso, seria muito bom. O que vocês veem? É um desafio, tá, gente? Porque constituir isso é um desafio, mas eu vejo que seria uma boa para a gente poder focar num desenvolvimento mais sólido, ajuda a gente também a, como é que fala? Constituir a nossa formação aqui de grupo, e mais mental também, sabermos o que estamos falando. Estruturar, exatamente. Correto. Boa, Luiz, estruturar acho que é mais simples, né, do que falar tudo isso, mas... Eu vou tirar aqui a página para a gente poder se ver. O que vocês acham? Vocês aceitariam o desafio da gente começar a construir e pegar, inclusive, no próximo encontro? Aí a gente pega uns 15 minutinhos finais só para a gente poder organizar a questão do diálogo, depois começar as lives, que seria importante, mesmo que sejam quinzenais, não precisa nem ser semanais, mas só para a gente poder já mostrar a força do movimento que nós estamos fazendo. Porque, gente, de verdade, vocês, eu sei, não sei se vocês veem dessa forma, mas eu vejo uma sementinha em nós. A nossa sementinha está aqui. Só que eu vejo a árvore lá na frente, porque essa mudança ela demanda tempo. E isso que nós estamos construindo aqui, nós vamos evoluir ainda muito. O único ponto que precisa é nós mantermos o vínculo. É a única questão que precisa, porque se nós conseguimos manter e não destruir esse grupo, e ainda integrar com aumentando o grupo, como a proposta da Juliana chegar, a Leila já está por aí também, algum dia ela vai participar, que não vou falar diretora, mas quem constitui a Escola dos Sonhos. Vocês vão ver outras pessoas chegando também que têm muita prática, muita vivência já de escolas assim que estão muito avançadas. Eu acho bem. Isso é uma construção. Nós até já temos arquitetas. Toda a construção começa com arquitetas. Então pronto, tem tudo. Ótimo, então, fico muito feliz, que aí a gente pode constituir junto, já focando, porque a gente começa, envolve ali no currículo, na avaliação, na aprendizagem, foca nesses 3 para a gente poder desenvolver e deixar claro. E aí, quando tiver qualquer pessoa para falar, a gente se reúne e fala, não, gente, mas olha aqui, por causa disso, fica até mais fácil da gente elaborar. Mas Ana está com a mãozinha levantada, sim. Eu ia disponibilizar, levantei a mão para disponibilizar, nós este ano sentimos precisamente essa necessidade de condensar a informação, digamos assim, num framework que já partilhei contigo, Zizi, não porque esteja ali a informação toda, que obviamente não estão lá os 40 livros do Paulo de Freire, nem nenhum dos outros, mas é assim a base das bases das bases, para dali partirmos para uma reflexão contínua, para uma reflexão, ação, e para a nossa estrutura interna, com base nesse framework, eu criei um currículo, lá está, para desconstruir o framework bocadinho a bocadinho, para também não ser assim uma coisa, porque neste momento é uma coisa com 200 e tal páginas, com muitos materiais, com muitas estruturas de registro para reflexão também dos tutores. Portanto, se quiserem, tenho todo o prazer em partilhar esse currículo, não para o usarmos exatamente como está, porque obviamente tem que ser adaptado depois a cada contexto, e a ideia do framework é precisamente essa, é ser adaptado depois a cada grupo, a cada contexto, a cada realidade, mas é tudo público, portanto tenho todo o prazer em partilhá-lo com vocês e partirmos daí se quiserem.
por favor, querida Ana, é fantástico o material que você organizou, muito bom mesmo. Eu só vou pedir, vocês conseguem colocar na pasta? Se vocês puderem colocar na nossa pasta, porque às vezes ali no WhatsApp a gente vai correndo e perde muito. Eu vi que vários materiais foram muito bons, se o Luiz também puder pôr esse material na pasta, ajuda. Porque a gente vai focando ali na nossa pasta, todos têm acesso à pasta e estão como editores, então dá para colocar ali. Inclusive, minha sugestão, já tinha falado isso com vocês, mas queria reforçar, compartilhem os projetos de vocês, os links que vocês têm, as questões ali no nosso grupo, para a gente poder também reconhecer um ao outro, até para poder apoiar, porque tem muitos de nós que fazem muitas questões e a gente acaba nem sabendo. Aí não consegue nem dar um apoio, uma força, porque essa ideia de rede é isso também, que a gente consiga apoiar uns aos outros nessas construções, né? Até compartilhar, falar, olha, dá força para isso aí, gente, tá, vão lá vê-lo, tá lá, né? Se a gente soubesse do Luiz, a gente avisava já meio Portugal para ir lá assistir, né? Mas estou brincando, a parte Zizi, Sim. Zizi, põe aqui o link da pasta, por favor. Põe aqui. Eu estou num computador diferente hoje, está bem? Pode ser? Tudo bem. Claro, eu vou colocar aqui. Lorena? Não, só complementando, você pediu a nossa opinião, Zizi, eu acho muito interessante essa consolidação dessas reflexões que a gente faz aqui, porque eu vejo que às vezes a gente vai e volta e as pessoas estão entrando, e se a gente tiver uma base estruturada, onde a gente está caminhando e construindo e desconstruindo também, né? Porque a gente traz muita coisa das nossas vivências, das localidades, que às vezes nós somos espelho de outros, né? E não sabemos. E essa estrutura, ela vai dar um norte para a gente falar com quem não entende, vê a utopia, né? Igual você diz, mas não entende como na prática isso ocorre. E às vezes a gente tem muita bagagem, muita experiência, eu vejo aqui nas partilhas que todo mundo faz, mas a gente precisa atingir os outros, né? Para a gente aumentar o nosso grupo. E eles não conseguem mesmo ver, apesar de ler e falar, nossa, isso é Piaget, isso é Paulo Freire, nossa, o Lauro mencionou nisso, mas eles não conseguem ver na prática. E às vezes um exemplo que o Luiz coloca mapeia, sabe, essa humanização numa dinâmica que ele coloca aqui. E a gente estruturando e fazendo esses links, ou mesmo você, ou a Melissa, ou a Ana, eu acho muito importante, porque a gente vai ligando a teoria com a prática. Não sei se todo mundo estava lá no encontro de ontem, por isso que eu chamei aquela questão do professor... Ai, perdi o nome, Zizi. Que eu pedi para ele registrar. Rogério. O Rogério, isso, porque no final, pessoal, o professor Rogério, ele foi dizendo umas ligações com a teoria, e estava todo mundo falando na prática, né, um pouco das experiências, aí fazer esse link. Quando a gente estrutura, eu acho que dá um norte bacana, assim. E a gente, como diz, agrega, só agrega. É isso. Muito bom, querida Lorena, é exatamente isso. Só deixar um ponto claro, no sábado, está tendo às 11 horas, redes humanizadoras também, mas mais aberta, para diálogos. Aqui é um núcleo mais interno, lá mais para diálogos, mas tem aparecido muitas pessoas também, e a gente está fazendo essa constituição também. Eu queria compartilhar com vocês, só antes de terminar, um material que eu falei que tinha surpresas. Uma das surpresas era a Juliana. Eu sei que a gente passou um pouquinho do nosso tempo, eu vou pedir no máximo 5 minutinhos só para fechar isso, que eu queria mostrar para vocês, e eu vou compartilhar no grupo também, para poder explicitar para vocês, mas a gente já finaliza aqui. Eu fiz um material base, e também, para quem precisar, que vai estar viajando, eu consegui organizar para ter certificado. Então, aqui também é possível para ter certificado, tá? Porque eu sei que muitos de nós, né, além de educadores, professores, também estão fazendo ou mestrado ou doutorado e tal, e precisam, os certificados ajudam, né? Eu sei que algumas validações para Portugal não são tanto, mas até um certo ponto elas têm uma validação. Então, era essa a novidade para vocês, e deixa eu só pegar aqui para compartilhar a tela, um minutinho. Que aí já ficamos pensando sobre o currículo para falarmos na próxima semana também, que seria muito importante a gente já
começar a falar sobre isso na próxima semana. Aqui, pronto. Tô compartilhando a tela que tá um pouquinho lento o computador. Não sei se vocês... Já tá aparecendo para vocês? Não. Não, né? Não. Nossa, tá muito lento. Ah, agora sim. Ainda Não? não. Não. Mas Peraí. custa a chegar a Portugal, só um pouco. Custa a chegar aqui. Estamos longe. Esse Luiz. Conseguiram Agora ver? sim. Quer dizer, parece que sim, mas... agora sim. Agora sim. Demorou um pouco, né? Tá? Eu vou compartilhar ele com vocês também, mas seria porque, assim, muitas pessoas até me perguntaram, às vezes a gente é isso, aquilo, tem isso, aquilo. Então, eu fiz uma organização para mostrar o que seria, né, as redes humanizadoras, a proposta, a construção. Tem também, eu compartilhei com vocês, que foi feito, eu publiquei no Instagram, mas para nível externo. Esse aqui é para nível interno, tá? Esse aqui não seria publicação externa. Aquele lá é publicação externa, para mostrar que nós existimos e que estamos em construção, que daqui a pouco vão ter diálogos. Esse aqui é falando para nós, a organização com os projetos e comunidades, os horários, né, os encontros das redes humanizadas presenciais, que é a proposta de nós termos vários encontros também presenciais, quando conseguirem cada um se deslocar dos países ou das suas localidades, né? No caso, a gente vai estrear agora com o Luiz, que vai ser ótimo também, né, que a gente consegue fazer essa integração com outros projetos também fantásticos, e construção de materiais da rede, né, que aí está ligado a essa proposta de projetos, oficinas, círculos, artigos, que possamos desenvolver juntos, trazendo luz à humanização da educação, que é justamente nesse sentido da gente constituir esse material em conjunto, que a gente pode, inclusive, lançar ele, trazer como referência, colocar que existe sim um coletivo que está desenvolvendo nas suas práticas, isso é muitíssimo importante, tá? Aí tem uma explicaçãozinha da rede também humanizadora, e depois eu vou trazer para vocês um material mais para frente sobre educação humanizadora. Agora, quando eu fiz essa proposta com vocês da gente construir junto, é justamente para a gente ter de todas as mãos, para a gente mostrar um trabalho nosso, ou seja, as pessoas que estão aqui todos são autores dessa construção, atores e autores dessa construção, tá? Mas, só para explicar, mas tem uma base também que depois com o tempo eu vou trazer, embora eu estou trazendo justamente na prática, vocês devem ver que todas essas construções que estão sendo feitas, elas têm uma fundamentação científica na construção da dinâmica de grupo, nas relações humanas e em metodologias de dialógica, em metodologias de ciclos culturais, entre outros. Depois eu posso apresentar também esses materiais para vocês, que eu vejo que mais importante é a nossa relação e vínculo e trabalhar a prática do que só apresentar materiais, né? Então, a prática, para mim, é muito importante, eu sei que para vocês também. Então, vou compartilhar esse aqui com vocês, esse é interno nosso. Por favor, não compartilhem fora, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão de complemento ou questão, por favor, tá aberto a todos também para complementar, tá? É que eu queria explicar antes de compartilhar no grupo. E o outro externo, não sei, vocês já devem ter visto, né? Tá na apresentação do Instagram. Eu cheguei a enviar para vocês, depois inclusive, uma última coisa para falar é que eu pensei em fazer no Instagram um grupinho nosso também, porque a gente pode compartilhar mais rápido questões, por exemplo, de publicações e tal, até para nos apoiarmos. O grupinho no Instagram é a coisa mais simples, eu pego e chamo vocês num grupinho e a gente consegue ali mandar coisas também, olha, vi essa informação interessante e tal, que às vezes é mais rápido do que até pelo WhatsApp também, e a gente consegue manter esse campo, tá? Mas é uma sugestão, tudo bem para vocês a gente fazer assim também? Então, logo eu envio esse material, perguntar se teriam mais algum complemento, e vamos pensar então para o nosso próximo encontro já essa estruturação, começando a partir do currículo, tudo bem? Aí já fica gravado também, o pessoal vai assistir, para a gente poder, acordamos aqui, se eles quiserem se integrar, ou verem se tem alguma coisa também que gostariam de integrar mais, são todos muito bem-vindos também. Mais importante a gente conseguir construir junto. Isso é verdadeiramente inovação, minha gente. É quando a gente constrói, é inédito, porque nós construímos juntos nas nossas relações. Isso é inédito. Tá, mas... Vivi, sim. Esclarece-me só uma coisa, naquilo que vou pôr na pasta, preferem que ponha o diário de aprendizagem que criei para a desconstrução do framework e para o trabalho sobre ele, ou apenas o currículo com os temas que iríamos abordar? Não, bota tudo. Bota tudo. Gente, compartilhe o que vocês tiverem, porque aí a gente consegue acompanhar, ler, trocar e tal.
E isso é muito importante. Claro, a gente sempre vai referenciar se for utilizado qualquer material de um de nós, isso aí a gente tem esse compromisso ético, né, de chegar e falar, ó, material da Ana, material do Luiz, material da Zizi, material da Milena, Fatinha, Rafaela, de cada um, com certeza. Isso é importante. A autoria é muito importante a gente manter, não vamos esquecer. Mas a gente não esquece, não. Mas, de qualquer forma, se puder compartilhar todos os materiais, é importante porque a gente consegue também falar, olha, vi um negócio no seu material aqui, queria trazer uma sugestão, ou trazer uma pergunta, ou tentei fazer, e como é que você fez? Porque isso, né, é que é o legal da pessoa que pratica. Porque a gente sabe, a gente... É bom que a gente entende o todo também, Ana. Eu queria colocar isso, porque se tiver só um pedacinho, às vezes um complementa o outro, né, Zizi? Totalmente, totalmente. Bom, amigos, amigas, passamos um pouquinho, mas foi muito importante estar mais um pouquinho com vocês, agradecer da possibilidade, tá, até o atraso, mas estamos juntos, né, torcendo aí, Luiz, que seja uma boa dinâmica, tá, também, para todos nós aí em cada construção, e se precisarem, né, de alguma ajuda, alguma questão, chama nós, a gente aparece ali no videozinho e faz, oi, tudo bem? Então, Certo. desenvolvemos projetos. Quer falar com as crianças? Certo. Elas estão por aqui, elas podem falar também por nós, né? Brincadeiras à parte, mas verdade também. Tá bom? Então, boa noite. Boa noite, pessoal. Grande abraços e beijinhos. Boa noite. Tchau, Grande pessoal. abraço, Obrigada. Boa noite. pessoal. Boa noite. Beijinhos. Até quinta.